Bom dia! Fala galera do nono ano! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje faremos exercícios sobre semelhança de triângulos. Página 312, questão número 1. No triângulo REI, os segmentos DO e RE são paralelos. Considerando as medidas indicadas na figura, calcule os valores de x e de y. Então vamos lá. Nós temos dois triângulos. Nós temos o triângulo maior, que é o REI, temos o triângulo menor, que é o DOI. O lado RE é x, o lado DO é 7. Nós temos o lado EI, que não temos a medida, mas nós temos a medida do I até o O, que é 8, e do O até o E, que é 2. Então, a medida do I ao E é 8 mais 2, ou seja, aqui o total é 10. Nós temos a medida do I ao D, que é 9, e do D ao R, que é Y. Para ter a medida total aqui, do R ao I, nós vamos somar o Y com 9. Então, esse lado mede Y mais 9. Como nós sabemos que esses triângulos são semelhantes? Porque RE e DO são segmentos paralelos. Agora é só montar as proporções. O lado do triângulo maior, y mais 9, é proporcional a quem? Ao 9. O lado aqui que mede 10, que é o lado do triângulo maior, é proporcional a quem? Ao 8. Então fica y mais 9 está para 9, assim como 10 está para 8. Assim vamos resolver e encontrar o valor do y. O lado do triângulo maior, o x, é proporcional a quem? A 7, que é o lado do triângulo menor. O lado do triângulo maior, que é 10, é proporcional a quem? Ao 8, que é o lado do triângulo menor. Então fica x está para 7 e 10 está para 8. Agora o que a gente vai resolver? Resolver essas proporções multiplicando em cruz. Não esqueçam aqui do parêntese, certo? Porque é propriedade distributiva. O 8 vai multiplicar o y mais 9, igual a 9 vezes 10, que é 90. 8 vezes y, 8y, mais 8 vezes 9, 72, igual a 90. Agora é só resolver a equação do primeiro grau. O mais 72 muda de lado, fica menos 72. Então, 8y é igual a 90 menos 72. 8y é igual a 18. Operação inversa da multiplicação e divisão. Então, o y é 18 dividido por 8. O y vale 2,25. Agora, vamos encontrar o valor de quem? Do x. X está para 7, assim como 10 está para 8. Agora, é só multiplicar em cruz. X vezes 8, 8x. 7 vezes 10, 70. Agora, qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, o x é 70 dividido por 8. O x é igual a 8,75. Encontramos os valores de x e y. Agora, vamos para os exercícios da página 313. Página 313, a questão 2. Para determinar a altura de um poste, uma pessoa fixou uma barra de 1 metro de comprimento no chão, deixando-a numa posição perfeitamente vertical. Então, aqui nós temos a barra fixada no chão, certinho? Em certo instante, ela mediu os comprimentos das sombras, do poste e da barra, projetadas no chão plano, obtendo, respectivamente, 5,10 metros para a sombra do poste, 60 centímetros para a sombra do bastão, da barra. Nessas condições, determine a altura do poste. Eu fiz um esquema. Eu representei aqui de H, a altura do poste, 5,10 metros a sua sombra. Aqui é a projeção dos raios solares, que formam um ângulo alfa. Aqui nós temos a barra vertical com 1 metro de altura, sua sombra de 60 centímetros. Nós temos todas as medidas em metros. Então, nós temos que transformar 60 centímetros em metro. Como? Dividindo por 100. Podemos cortar o zero,
Fica 6 dividido por 10, 0,6 metros. Aqui também temos a projeção dos raios solares. Como foi no mesmo instante, aqui o raio solar com o chão forma um ângulo alfa. E aqui também, porque foi no mesmo instante. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo alfa, um ângulo de 90 graus e o mesmo ângulo alfa. Então, esses triângulos são semelhantes. Então, a altura do poste é proporcional à altura do bastão, da barra. A sombra do poste é proporcional à sombra da barra. Fica assim, H está para 1, assim como 5,10 está para 0,6. Agora que nós montamos a proporção, é só multiplicar em cruz. H vezes 0,6, 0,6H. 1 vezes 5,1, 5,1. Aqui não tem necessidade desse zero. Então, aqui, a operação inversa da multiplicação, divisão. O H é 5,1 dividido por 0,6. O H é igual a 8,5. Então, qual é a altura do poste? O poste tem 8,5 metros de altura. Agora, vamos para a questão número 3. A questão número 3 fala o seguinte: a figura abaixo, construída em uma malha quadriculada, é formada por um retângulo. Então, observem, nós temos um retângulo, dividido em 2 triângulos retângulos. Nós temos aqui um triângulo retângulo, aqui outro triângulo retângulo. Também temos um triângulo retângulo maior. Em cada triângulo foi desenhado um quadrado. Nós temos um quadrado aqui, que tem um dos vértices sobre a diagonal do retângulo. Usando os lados dos quadradinhos da malha como unidade de medida de comprimento, determine a medida do lado dos 2 quadrados. Então, vamos primeiro determinar os lados do retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de comprimento aqui para o retângulo. A altura tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos de altura, certo? Então, o nosso retângulo tem 6 por 4. Eu chamei os lados do quadrado de x, certo? Se aqui é x, aqui também é x, como aqui também é x, ok? Vocês conseguem observar esse triângulo menor? Nós sabemos que a base dele é x. E a altura? A altura dele é 4 menos quem? O x, que pertence ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4 menos x. Vocês conseguem observar que tem um triângulo maior aqui, ó. Esse triângulo maior tem a altura 4 e tem a base 6. Agora, nós temos que resolver usando o quê? A proporção. O 4, que é a altura do maior triângulo, é proporcional a 4 menos x, que é a altura do triângulo menor. O 6, que é a base do triângulo maior, é proporcional a quem? A x, que é a base do triângulo menor. Agora, nós vamos multiplicar em cruz. Começando aqui. 4 vezes x fica 4x. Aqui o parênteses para lembrar da propriedade distributiva. O 6 vai multiplicar o 4 menos x. Repete o 4x. 6 vezes 4, 24. 6 vezes menos x, menos 6x. Resolvendo a equação do primeiro grau. Quem vem junto com o 4x? O menos 6x. Ele era negativo, muda de lado, fica positivo, igual a 24. 4x mais 6x é igual a 10x. Então, eu tenho 10x igual a quem? A 24. Operação inversa da multiplicação, a divisão. Então, o x é 24 dividido por 10. 24 dividido por 10, x é igual a 2,4. Então, o lado do quadrado é 2,4. Agora, página 314, a questão número 4. As medidas dos lados de um triângulo são EF, então o EF mede 6 centímetros. FG mede 9 centímetros, do F ao G, 9 centímetros. EG,
aqui 8 centímetros. É importante que vocês coloquem as medidas. Sendo M ponto do lado FG e N no ponto do lado EG, uma pessoa traçou o segmento MN, de modo que a medida do ângulo MNG é igual à medida do ângulo a medida M do ângulo GFE, que é alfa. Então, o ângulo MNG tem ângulo aqui, alfa, medida alfa. E a medida do ângulo GFE também é alfa, certinho? Nós temos que o segmento MN tem 4,5 centímetros, do M ao N. Calcule a distância do vértice G, eu quero do G ao ponto M, do G ao M, certinho? Para isso, a gente tem que descobrir quem é semelhante a quem. Observem aqui o F. O F, ele é um vértice que tem com ele o ângulo alfa. O N tem com ele o ângulo alfa. Então, o F é correspondente de quem? Do N, certinho? Agora, o G, analisem comigo, vocês têm o G no triângulo maior. Tem o G também no triângulo menor. Então, G é correspondente de G. O que sobrou? Que o vértice E é correspondente do vértice M. Com isso, você consegue montar as proporções. Então, eu tenho FG. F é proporcional a quem? Desculpa, F é correspondente do N. E o G correspondente do próprio G. Então, fica FG está para NG. Agora, o GE. G é correspondente de G. E o E é de quem? M. Então, o GE é um lado proporcional ao GM. FE, que é o último lado, ó. FE. Ele é proporcional a qual lado? Ao lado NM, porque o F é correspondente do N e o E é correspondente do M. Então, fica assim. Quanto mede o FG? O FG, ele mede 9. O NG é a medida que a gente quer descobrir. O GE mede 8. O GM, nós também vamos descobrir, certinho? O NG nós vamos descobrir para a letra B. E o GM para a letra A. O FE está aqui. FE mede 6 centímetros. O NM, 4,5 centímetros. Então, agora, nós vamos utilizar e resolver as proporções. Eu quero do G até o ponto M. Então, eu quero 8 para GM, igual a 6 para 4,5. É só multiplicar como? Em cruz. 6 vezes o GM é igual a 8 vezes 4,5. 4,5 vezes 8. 4,5 vezes 8 é 36. O 6 que está multiplicando o GM vem aqui dividindo. Então, o segmento GM é 36 dividido por 6, ou seja, mede 6 centímetros. Certinho? Agora, nós temos que descobrir qual é a distância do G até o N, que é essa parte aqui, ó. 9 está para NG, assim como 6 está para 4,5. É só multiplicar em cruz. 6 vezes NG é igual a 9 vezes 4,5. 4,5 vezes 9 dá 40,5. Para descobrir o valor do NG, nós vamos pegar o 40,5 e dividir por quem? Por 6. Então, a distância do N ao G, ou do G ao N, é 6,75. Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me chamar no privado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!